Pastor Wilson, você vai ser muito usada. Todos vão receber o recado de Jesus. Amém. Bom dia! Amém! Glória a Deus. Irmãos, que palavra abençoada da pastora, né? Dá vontade, eu confesso para vocês, falando, gente, já tá bom. Já pode acabar aqui a conferência. Já foi tudo que nós precisávamos ouvir, tudo aquilo que a gente precisava receber, né? E eu confesso para vocês que eu subi aqui, que eu estava ali embaixo o tempo todo, e desde essa semana toda, preparando a minha palavra. E eu estou assim, Senhor, será que realmente é isso que o Senhor quer que eu fale? E eu estava ali embaixo ainda assim, Deus, se o Senhor quiser mudar alguma coisa, ainda dá tempo. Eis-me aqui, pode falar. Porque realmente aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês é algo que eu creio que vai mexer com muitos de nós aqui. Mas eu reconheço que vem de Deus. E se você também quer receber do alto de Deus, eu quero que você esteja com seu coração aberto para isso. Amém? Queridos, para quem não me conhece, eu sou a pastora Wilze Adorno. Eu sou a pastora do Ministério Infantil da Igreja Batista Atitude, aqui da nossa igreja. E eu tenho a honra de pastorear esse rebanho aqui há quase 7 anos. E sou muito grata a Deus por isso. E eu sou casada com o pastor mais bonito da igreja. Pode ficar de pé, meu amor. Aí, ó, pastor Efraim. Pode ficar de pé para o pessoal te ver, amor. Fala se não é o mais bonito, gente. Obrigada, amor. E nós somos casados há 12 anos. Vai fazer 12 anos esse ano, né? Vai fazer 12, né? Meu Deus, deu um negócio. Vai fazer 12 anos esse ano. E nós temos o Tito, que é um presente de Deus, um profeta nessa geração, um milagre que nós recebemos. Meu primeiro discípulo. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem queimado no meu coração desde o dia que eu comecei a meditar, né? Senhor, sobre o que eu vou falar? Como é que vai ser? Que palavra que eu vou ministrar ali? E o que o Senhor quer dizer para esses líderes? O que o Senhor quer falar? E eu quero falar para vocês sobre uma palavra que eu creio que Deus vai te levar para um novo nível. Todas as palavras que nós recebemos, se nós não apenas a ouvimos, mas nós praticamos, nós somos levados para um outro nível. Toda palavra que vem de Deus, se a gente pega ela, se a gente pratica, você está num novo nível espiritual, você está num novo nível de maturidade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E não sei você, mas eu gosto do tipo de palavra que realmente mexe comigo. Tipo essas da pastora, né, Fabiana? Eu creio que algumas palavras, eu não sei se você é desses, mas tem algumas palavras que são tipo motivacionais, ou parece que é uma de autoajuda, né? Só assim, você vai conseguir, e os invejosos vão cair no chão, né? E assim, quem te viu na prova e não te ajudou, agora vai, né, sofrer e tal. Irmãos, então tem algumas palavras que eu confesso para você que assim, beleza, às vezes a gente sai até assim, né? Não, amém. Mas eu gosto mais ainda daquelas palavras que tipo assim, papo, sabe? Te dão uma acordada, te dão uns tapas assim. Aí você, meu Deus, preciso mudar isso aqui, né? Caraca, eu preciso melhorar isso aqui. E essa palavra que eu vou falar aqui agora para vocês é um pouco disso. Mas olha só, eu não quero bater em ninguém, tá, gente? Não é que eu queira bater. Eu estou falando isso para vocês porque, assim, a gente precisa de palavras que vão nos motivar, nos animar e tal. Precisamos, até porque a gente está tão, né, gente, machucado. Muitos líderes chegaram realmente muito machucados, muito, às vezes, desmotivados. Nós precisamos. Mas nós precisamos também desse tipo de palavra. E eu confesso para vocês, por isso que eu estou falando tanto aqui, assim, isso. Porque eu confesso que eu estou bem assim, poxa, Jesus, sobrou para mim da chilapada. Né? Mais ou menos assim. Mas amém, eu creio que você vai receber essa palavra. E em nome de Jesus, você vai para um novo nível. Amém? Quantos aqui querem receber essa palavra com o seu coração aberto? Então, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. E fala isso para Jesus. Fala, Deus, eu quero receber a sua palavra. Quero reconhecer que essa palavra veio do Senhor, do alto para a minha vida. Fala para Ele, Deus, eu não quero ver apenas a pastora Wilze ali falando. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ouvir o Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar no meu coração. Pode mudar. Fala para Ele.
pode mexer. Fala para ele, pode mexer aqui dentro o que precisar mexer. Pode mudar o que precisa mudar. Amém? Aleluia, amém. E o tema da minha palavra hoje é: seja maduro. O ministério infantil não precisa de mais crianças. Eita, Jesus. Irmãos, quando eu estava preparando e pensando no título dessa mensagem, eu ia colocar só o ministério infantil não precisa de mais crianças, mas aí eu falei, não, às vezes as pessoas vão achar que a gente não precisa evangelizar, não precisa ganhar mais crianças, né? E não é isso. E eu quero falar um pouco sobre o que Paulo fala ali em 1 Coríntios 14, 20. Então, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 20. E esse versículo, ele é um versículo base para essa palavra. E eu vou estar falando aqui muitos outros versículos da Bíblia, então eu quero que você anote aí. Às vezes não vai dar tempo de você abrir todos, mas anota essas referências para que depois você medite nessa palavra também. Amém? 1 Coríntios 14, 20. Diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Muitas pessoas julgam que no ministério com crianças, qualquer um pode estar lá. É ou não é? Talvez você passe por isso na sua igreja, não sei. Talvez lá na sua igreja algumas pessoas pensam assim, o irmãozinho aqui não dá em nada. Manda ele para o ministério infantil. Esse irmão aqui, ele não tem muito caráter para estar à frente de uma célula de adultos, mas bota então ele para liderar uma célula kids. Muita gente, às vezes, acha que para estar no ministério infantil, aí pode ser, né, qualquer um. Começa lá, é como se fosse o primeiro degrau da escada ministerial. Muita gente acha que é isso. Vou começar na igreja, então começa no ministério infantil. E eu já vi até testemunhos assim, porque eu comecei na igreja, comecei no ministério infantil, mas eu fui evoluindo. Né? Então tem muita gente que acha que é assim, né? Que o ministério infantil ele é o primeiro degrau de uma escada. Mas na verdade, irmãos, o ministério infantil é onde nós mais precisamos de adultos maduros. É onde nós mais precisamos de maturidade. Para reconstruir os muros que o Senhor quer que nós reconstruamos, para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos no ministério, para realmente reconstruir as famílias. Deixa eu te dizer, para a gente viver tudo isso, para a gente reconstruir ministérios, reconstruir chamados, nós precisamos de adultos. Nós precisamos de pessoas maduras para essa reconstrução. Não vamos reconstruir o que foi derrubado, o que foi perdido, se nós não tivermos essas pessoas maduras. Então aqui eu vou pegar um gancho, um pedaço de um dos pontos da palavra da pastora Fabiana, que ela falou sobre ter o canal, que para Deus fazer, ele precisa ter esse canal. E eu quero, como se fosse ampliar agora esse ponto que ela falou, sobre esse canal. Precisa desse canal, esse canal. É de qualquer forma? Não. Você precisa estar desobstruído. E como que a gente... E para isso, você precisa ser maduro, ter maturidade. Vocês já viram que nos aviões, quando você viaja de avião, sempre tem aquela aeromoça, né, ou aquele outro comissário de bordo, que eles vão explicar lá, fazer aquelas explicações de como que vai, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão. E aí eles fazem, né, todos os negócios lá assim, mostrando como coloca a máscara e tal. E eles falam uma coisa ali muito importante quando eles dão essas informações sobre as máscaras de oxigênio. Eles falam assim, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão e você, adulto, deve colocar primeiro e depois auxiliar as crianças. Então, em primeiro lugar, nós, adultos, devemos colocar essas máscaras para depois nós ajudarmos as crianças. Por que pode acontecer? Você está lá tentando colocar a máscara na criança e morre sem oxigênio. Porque enquanto você está tentando salvar o outro, você esqueceu de colocar a máscara em você, morreu. O que isso tem a ver com o nosso ministério?
Enquanto muitas pessoas, elas estão lá no ministério tentando salvar uma criança, ela mesma está morrendo. Por quê? Porque ela esqueceu de botar a máscara nela. Ela esqueceu de crescer espiritualmente. E tem muita gente assim, está lá no ministério, servindo, se doando, mas ele não se alimenta da palavra, ele não é cheio do Espírito Santo, ele não ora, ele não é maduro espiritualmente, e ele acha que só o fato dele estar lá ajudando ou fazendo alguma coisa ali, ok, é isso. E ele não cresce. Sabe, irmãos, nós precisamos primeiro colocar essa máscara de oxigênio em nós. E essa máscara que eu quero falar para vocês hoje é sobre a maturidade. Nós precisamos amadurecer espiritualmente para que então a gente possa conduzir as crianças da maneira certa, no jeito certo, na direção certa. Amém? Para que nós possamos reconstruir. Então, vamos lá. Eu quero mostrar então para vocês o porquê, então, da preocupação de Paulo. Paulo entendia que para reconstruir, para edificar a obra de Deus, precisa-se de adultos. Adultos maduros. E por isso que Paulo diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz assim: irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Olha o que Paulo diz aqui. Que ele já era para estar dando alimento sólido para eles, para os coríntios. Já era para eles estarem recebendo um alimento substância, como diz o pastor Jeremias Pereira, né? Substância. Já era para eles receberem uma coisa mais sólida, mas eles ainda estavam recebendo leite, porque eles não estavam ainda em condições de receber aquele alimento sólido. E por quê? Aí ele fala por quê? Porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda não estão em condições, porque vocês ainda são carnais. E é muito interessante isso, porque o contrário de uma pessoa madura é uma pessoa carnal. Ao contrário de uma pessoa espiritual, é uma pessoa carnal. Então, se você não é um líder, se você não é um ministro ali com as crianças, maduro, você está sendo carnal. E olha que interessante isso. Muitas vezes a gente acha que carnalidade está relacionada apenas à imoralidade sexual. Não é verdade? Muita gente às vezes fala assim, porque não sei o que é carnal. A gente pensa logo numa saia curta, numa pessoa com uma roupa imoral, ou numa coisa sensual. Enfim, a maioria das vezes, quando a gente fala de carnalidade, as pessoas associam à imoralidade sexual. Mas a carnalidade não está apenas associada à imoralidade sexual. E prova disso é o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2 e 3. Ele diz assim, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? O que Paulo falou aqui? Olha só, está tendo inveja e divisão no meio de vocês. Isso mostra que vocês são carnais. Existem, infelizmente, tantos líderes que eles são imaturos e que eles andam de forma carnal, que eles vivem com divisão, com inveja, com ciúmes, com fofoca, com maledicência. Tantos líderes que vivem com rancor no seu coração, com tantas coisas que mostram que essa carnalidade está ali. E deixa eu te dizer, irmão, isso prejudica a edificação do reino. Quando nós somos imaturos, não tem como ter reconstrução. Sabe por quê? Que você vai começar, vai parar. Você vai pôr um tijolo, aí daqui a pouco você desistiu. Você vai pôr um tijolo, o outro irmão queria pôr o tijolo no mesmo lugar que você vai achar ruim. Aí você vai, por que você está aqui pondo tijolo? Esse lugar era meu. Deu para vocês entenderem a analogia? Na edificação, precisa de pessoas maduras para entender. Não, irmão, você primeiro. Não, irmão, coloca o seu tijolo primeiro. Não, o seu que tem que estar em destaque, não é o meu.
Porque me importa diminuir, que você cresça. Mas quando há carnalidade no reino, cada um vai querer colocar o tijolo no maior destaque. Não, o meu é que tem que estar aqui. Não, porque o meu é maior. Viu? O seu está com um trincadinho aqui, ó. Não, mas o meu está perfeito. Quando há carnalidade, não tem como haver uma edificação, não tem como haver a reconstrução que o Senhor quer realizar no nosso tempo. E muitos líderes, infelizmente, são imaturos. Muitas vezes com competições uns com os outros. Outros líderes que não sabem escutar, não sabem ouvir uma exortação. Tantas pessoas que são milindres. Às vezes o líder chega, o pastor chega e dá uma exortação em amor. O irmão já cria todo um monte de casca. Né? Não, falou comigo assim, já não quero mais, não serve para mim. Sabe o que eu já ouvi? A pessoa falando assim, ó, quem ele acha que é para falar isso comigo? Às vezes fala assim, né, do pastor, fala assim, quem ele acha que é? Acha que é o quê? Para falar comigo assim, para me dar direção assim. Às vezes o pastor instrui em alguma coisa, fala, não, irmão, seria bom fazer desse jeito. Sabia que eu já ouvi isso, gente? Uma certa vez, eu dei uma orientação para uns irmãos, lá que estavam ministrando, servos, e aí era para fazer de uma seguinte forma, lá a ministração, e aí teve uma vez que um irmão virou para a supervisora dele e falou assim, mas o que a pastora é? Ela é formada em pedagogia, alguma coisa assim, para falar isso? Falou de jeito sim. Ou seja, não importa se ela é autoridade sobre a minha vida. Eu quero saber, peraí, quem é ela para falar isso? E hoje eu faço pedagogia, mas ainda assim não é isso que me dá a autoridade aqui dentro da igreja, né? É a autoridade que foi estabelecida por Deus. E infelizmente, muitos irmãos, às vezes nas igrejas, são imaturos, porque eles não sabem reconhecer a autoridade. São melindres na forma de falar. Você tem que pisar em ovos para falar com o irmão. Às vezes o irmão teve alguma atitude errada, ou às vezes fez alguma coisa, e você, para falar com ele, ele já fica todo assim, não, então eu não sirvo mesmo não. Já aconteceu isso com você? Você vai exortar uma pessoa e falar assim, irmã, assim é melhor de fazer. Ah, não, então esquece. Não dou conta de fazer então não, então deixa para lá. Põe outra pessoa no meu lugar. Alguém já passou por isso? Ou só aqui que acontece isso? Não, então não é para fazer... Se não é do meu jeito, eu só sei fazer desse jeito. Eu só sei fazer desse jeito. Desse jeito aí, não. Já põe outra pessoa. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade, isso revela, isso mostra a imaturidade do coração. A imaturidade desses irmãos. E, gente, isso prejudica a edificação do reino. Irmãos que são muito melindres. Irmãos que às vezes são muito... querem destaque também o tempo todo. Irmão, que se você não passou e falou parabéns, ficou bonito. Ah, pastor, nem viu o que eu fiz. Oh, céus. Eu si mesmo, eu não sou honrado. Ah, não, porque elogiou todo mundo e esqueceu meu nome. Irmãos, isso revela a imaturidade do nosso coração. Eu não vejo Jesus fazendo isso, você vê? Você vê Jesus nos evangelhos, em algum lugar, ele falando assim, por quê? Esqueceram de mim. Nossa, porque meus pais, quando eu tinha 12 anos, foram embora de Jerusalém e me deixaram para trás. Esqueceram de mim. Não! Jesus era muito bem resolvido. Isso mostra maturidade. Irmãos, líderes que dão lugar à divisão, à inveja, à contenda, a um coração melindre, são líderes carnais. E é isso que a Bíblia diz. Ali há imaturidade. Quando há isso, há imaturidade no nosso coração. Então, qual que é o caminho para nós andarmos rumo à maturidade? Qual é o caminho para a maturidade? Já que a gente já reconheceu que muitas vezes, aí eu estou dando vários exemplos aqui, e talvez você está aí só pensando no outro irmão, né? Aquele irmão tinha que estar aqui. Ai, meu Deus, tomara que esteja assistindo a conferência online. Falando nisso, um abraço para todos que estão aí assistindo a conferência online. Deus abençoe vocês aí também. E talvez você está aí pensando, né? Nossa, irmão tinha que estar aqui. Deixa eu te falar, a palavra é para você. Amém? Então eu quero que você pense aí, quais foram as minhas últimas atitudes de imaturidade? Não vou muito longe, essa semana. Talvez hoje. Qual foi a última atitude de imaturidade? Talvez chegou lá na recepção, teve algum problema na hora do check-in.
E aí você rodou a baiana. Que desorganização! Gente, ninguém falou isso pra mim não, tá? Ninguém chegou pra mim falando que aconteceu isso não. Eu já tô julgando aqui, que vai que aconteceu, né? Mas às vezes, essa foi uma atitude de imaturidade, às vezes. Talvez hoje, né, aconteceu alguma atitude assim. E hoje é dia de nós caminharmos rumo à maturidade. Então, qual é o caminho para você edificar um ministério infantil maduro? Se amadurecendo. Sendo você um maduro. Se você é maduro, o ministério que você vai edificar será maduro. Se você é imaturo, você não vai edificar um ministério maduro. Então, vamos lá. Anota aí. Qual é o primeiro passo, então? Qual é o primeiro caminho para a maturidade? Crucifique a sua carne. Crucifique a sua carne. Nós precisamos de líderes que crucificam a sua carne. Que crucificaram a sua carne. Que deixaram o seu eu morrer lá na cruz. Que deixaram o seu eu lá na cruz. Ele não é aquele que pensa nele mesmo, sempre. Ele não é aquele que coloca a vontade dele em primeiro lugar. Ele não é aquele que fala eu. Sabe, quando você percebe que não houve a crucificação da carne? Quando fala muito de si mesmo. Quando está o tempo todo, porque eu achei isso, porque eu acho que tinha que ser assim. Não, porque o meu jeito, quando é muito eu, ali está o ego gritando. Ego. E onde que o ego tem que estar? Na cruz. É lá na cruz que nosso eu tem que estar. Nós não devemos ter confiança, irmãos, na nossa carne. Nós não devemos ter confiança na nossa própria carne, porque a nossa carne é enganosa. Porque a nossa carne erra, é pecaminosa. O meu eu, a minha carne, sempre vai querer mesmo ter a razão. A sua carne sempre vai querer ter razão, nunca vai querer ceder. Você nunca pode esperar sentir vontade de ceder, você não vai sentir. É igual sentir vontade de perdoar. Nossa, eu estou numa vontade de perdoar aquele irmão que me ofendeu. Você não vai sentir. Porque o seu eu está ali gritando. Então o nosso eu precisa ser crucificado. Ele precisa estar lá na cruz. Quando a gente tem confiança na carne, a gente está mostrando que a gente está com confiança no nosso eu, nesse eu. E o que significa isso? É você estar confiante naquilo que é natural, naquilo que é mundano. É legítimo? É. Os outros vão falar assim, isso não é justo com você. Às vezes não é justo mesmo. Às vezes vai falar, mas eu tenho direito. Muitas vezes é legítimo, muitas vezes você tem o direito. Mas, na maioria das vezes, é o seu eu gritando. E Jesus tinha o direito de morrer na cruz, gente. Era legítimo estava acontecendo uma coisa aqui que era justa naquele momento? Era justo Jesus sem pecado morrer na cruz? Não era justo. Era legítimo se ele quisesse descer dali. Mas ele estava mostrando para nós um padrão. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. E nós, como líderes maduros, também temos que seguir o padrão do Senhor, o padrão do alto. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? E fazer a vontade daquele que nos enviou é fazer a vontade de Deus, aquilo que está na palavra. É nos submetermos, é nos humilharmos, é preferir o outro. Esse é o caminho para a maturidade. Sabe, muitos irmãos, eles confiam na sua própria carne, eles têm essa confiança na carne quando diz respeito à experiência e a conhecimento. Porque muitos acham assim, não, eu já conheço, eu já sei, porque eu já estudei, porque eu já sei disso. E aí, com base no que ele já sabe, com base na experiência que ele já sabe, ele acha que não precisa mais aprender, ele acha que já está tudo certo. E ele fala assim, não, porque eu já sei, porque a minha experiência, porque pelos 399 cursos que eu fiz, e eu sei isso, não, porque eu tenho 99 anos de ministério, né? E muita gente aí vai com base nisso, com base naquilo que ele tem, ele acha que pode, agora eu posso ser maior que o outro. E sabe o que Deus faz? Muitas vezes, Deus vai e pega alguém que não tem experiência nenhuma e coloca acima de você para te liderar. Aí o que você faz nesse momento? Aí a gente vai ver quem são as crianças, quem são os adultos. Quem é maduro e quem não é. Às vezes, Deus vai colocar uma pessoa, um pastor acima de você, às vezes que não sabe, às vezes, ministrar como você ministra com as crianças. Ali é a hora de você aprender a honrar.
Porque honrar quem é melhor que você, quem faz tudo melhor que você, é muito fácil. Agora, quando você vai ver uma debilidade, porque na verdade todo mundo tem debilidade, né? Você vai ver um defeito, você vai ver uma coisa que você é melhor que ele em alguma situação, e aí aí é a hora que você vai ter que honrar. Que você vai se submeter. E nós precisamos crucificar nossa carne, crucificar o nosso eu. E falar, eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão do meu direito. Eu abro mão da minha carne. Sabe, irmãos, isso aqui acontece no dia a dia do ministério. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque nós ministramos diretamente as crianças, mas nós convivemos uns com os outros no ministério, é ou não é? Você convive com o seu pastor, você convive com os outros irmãos lá do ministério. E aí, muitas vezes, quem tira as pessoas do ministério não são as crianças. Muitos irmãos não saem do ministério por causa das crianças. É porque esbarrou com outro irmão. É porque, não, eu não quero nem ver aquele irmão pintado de ouro. É porque o outro falou de um jeito que eu não gostei. Não, é porque meu pastor não me reconheceu. A maioria das vezes, dificilmente eu escuto uma pessoa falando assim, não, porque eu desisti do ministério, porque as crianças, era isso e aquilo outro. Na maioria das vezes, é porque teve algum atrito com outros irmãos, é porque não soube se relacionar com outros irmãos. Então, irmãos, crucifica, escolhe você ir para a cruz. Às vezes a gente fica o tempo todo, né? Não, mas eu tinha razão. Não, seja o primeiro a ir lá, irmão, me perdoa. Então me desculpa, você me perdoa? Seja o primeiro a ser maduro. Seja o primeiro a ser maduro e ter essa postura. Seja o primeiro a ser maduro e falar assim, Senhor, eu não preciso de honra dos homens, eu preciso da honra do Senhor. Eu quero a honra do Senhor. Amém, irmãos? Quando nós crucificamos o nosso eu, quando a gente fala assim, que o Senhor cresça, que eu diminua, que Ele apareça, ali nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo amadurecidos para a edificação da obra do Senhor. Amém? E em segundo lugar, busque a presença. Busque a presença. Olha o que em 2 Coríntios 3,18 diz. À medida que contemplamos a sua face, nós somos transformados de glória em glória. Gente, à medida que nós vamos contemplando o Senhor, nós somos transformados. Dificilmente você vai sair lá do pó, né, na presença do Senhor, lá maravilhoso, aí vai alguém pisa no seu dedo do pé, você vai xingar o irmão. Dificilmente isso vai acontecer. Já viu quando você está, por exemplo, um retiro? Eu lembro quando eu... Gente, é até engraçada essa história. Eu tinha 11 anos quando eu fui cheia do Espírito Santo. E eu estava num retiro. Era um retiro que tinha dos pré-adolescentes da época. Com a tia Késia. Lembra da tia Késia? Sabe a Késia lá de Goiânia? Com a tia Késia. E aí, estava lá naquele retiro. E, gente, as crianças tudo sendo cheias do Espírito Santo, né? E eu fui cheia do Espírito Santo. E eu recebi o dom de línguas ali. E eu comecei a falar em línguas. E aí eu lembro que uma menina esbarrou em mim e me bateu assim, quase me derrubou e tal. Na hora eu virei para ela e abracei. E nem aí. Por quê? Quando a gente está num ambiente glória, a gente está assim. Aí a gente se abraçou e as duas chorando e tal. Agora, às vezes, o que acontece no dia a dia, né? Não, esbarrou em mim. Nossa, olha por onde anda. A gente tem que trazer, quando a gente está na presença do Senhor, a gente é maduro e a gente perdoa com mais facilidade. Não é, irmãos? Quando você acaba de sair do Vida Vitoriosa, que é o encontro com Deus que a gente tem aqui, sabe, de sair do negócio, não é mais, você fica mais assim, não, tudo bem, amém. Por que isso muda então? Porque você saiu da presença. E a presença não é um lugar dentro lá, né, de uma caixinha, lá na sala de oração, ou lá no seu quarto. Não é um lugar. A presença é o Senhor, Ele tem que estar contigo em todo o tempo, irmãos. Por isso, quando a gente vai orar, a gente não deve falar, Senhor, estou entrando na Tua presença. Na verdade, nós temos que estar na presença do Senhor o tempo todo. A gente não pode só entrar na presença do Senhor e sair. Então quer dizer que aí, quando depois você termina de orar, você sai da presença. A gente tem que ficar na presença o tempo todo. A gente tem que estar nessa presença. Quando a gente está nessa presença, nós somos mais maduros. Amém, irmãos? Temos que estar nessa presença, buscando a presença do Senhor. E em terceiro lugar, discirna as batalhas. Discirna as batalhas. Os maduros, eles entendem que as batalhas os forjam. Os ventos os levam rumo ao propósito de Deus para suas vidas. Vou repetir isso aqui.
Quem é maduro, ele entende que as batalhas são as batalhas que o forjam. E que os ventos que vêm, que às vezes são difíceis, está soprando muito, está ventando muito, mas são esses ventos que vão te levar, te conduzir rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Quem é maduro, ele vai discernir essas batalhas. Sabe, irmãos, eu tenho passado uma batalha ultimamente, uma batalha específica em relação ao meu filho, e numa situação específica, e vou abrir aqui um pouquinho para vocês, né? E a professora da escola chamou, falou, olha, o Tito, eu queria que a gente conversasse, ele está um pouco agressivo, e ele, né, acaba batendo nas crianças e tal. E sabe quando você... Aí comecei a enfrentar uma série de situações com ele assim. E aí eu e meu marido conversando, e a gente, meu Deus, o que a gente faz mais? Porque a gente já corrigiu com varas, já corrigiu exortando, conversando, já corrigiu deixando de castigo. E sabe quando você, tipo assim, meu Deus, eu já fiz tantas coisas e parece que, assim, já usei todas as estratégias, eu já fiz cursos de liderança, cursos de criação de filhos, li vários livros sobre maternidade e tal. E sabe quando você, tipo assim, meu Deus, parece que nada está adiantando? Nada está funcionando. E aí eu corri para a presença de Deus. Teve um dia que eu chorei muito. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor nos dê direção. Eu sei o que o Tito vai ser. Eu sei que ele vai ser um grande profeta de Deus. E eu sei. E eu não quero falhar na minha missão de forjar o caráter dele. Eu preciso cumprir meu papel da forma certa aqui. Meu marido precisa cumprir o papel da forma certa. O que nós vamos fazer? E um dia orando, o Senhor falou claramente comigo. Essa batalha você vai vencer na minha presença. E aí Deus falou muito forte comigo. Essa é uma batalha que você vai vencer na minha presença. É porque aí você não vai falar depois que essa batalha foi conquistada porque você tinha aprendido isso num livro, porque você tinha um conhecimento. É porque eu agi. E a glória vai ser toda minha. Falei, aleluia. Falei, então é. Continua orando. É aqui que eu vou vencer. E sabe, às vezes você tem passado por outras situações, talvez outras batalhas, mas você discerne essas batalhas? Muitas vezes nós não discernimos as batalhas. A gente não enxerga que é Deus nos levando, nos empurrando rumo ao propósito dele. Aí está lá Deus empurrando a gente diz, não vou. E Deus, vai. E não vou. Responde de forma errada diante das batalhas. Sabe, irmãos, mas há um versículo que ele é muito importante, muito forte. Olha o que diz lá em Provérbios 24:10. Provérbios 24:10 diz assim, ó. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha o que essa é na versão NVI. Olha na versão Viva, que é a NTV, né? Nova tradução Viva. Olha como diz. Se você falhar sob pressão, sua força é muito pequena. E na versão Almeida atualizada diz assim, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Ou seja, não é que você se estressou e gritou com o outro, e depois você chega que eu estava muito nervoso. Não, você mostrou quem você é quando você está nervoso. Porque é na hora da batalha, é na hora da pressão, é que a gente mostra se a gente é maduro ou não. É nessa hora. Eu me lembro exatamente, eu era criança, a minha mãe ouvia muitas palavras enquanto limpava a casa e tal. E eu me lembro de escutar algumas palavras. Eu lembro quando eu tinha 10 anos e eu escutei essa palavra do pastor Aloísio. E ele falava assim, você é o que você é quando você está nervoso. Você é o que você é quando você está nervoso. Como assim? É lá que você cai todas as máscaras. É lá que você é o que você é. Aí às vezes a gente fala assim, mas é porque eu estou passando por muita dificuldade. É aí que é a hora de você mostrar. Olha, não sou eu que estou falando, não. A Bíblia diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. É nessa hora que a gente vai mostrar que a gente é maduro. Então, irmão, se você está passando por alguma batalha, se você está passando por algum dia de angústia, se você está passando por algum dia difícil, essa é a hora de você mostrar que você vai permanecer. Essa é a hora de você mostrar, é agora que eu mostro que eu sou maduro. É nessa hora, é na hora difícil, é na hora do confronto, é na hora que você vai ter que se submeter, é na hora que você vai ter que engolir seco, é na hora que você vai ficar com vontade de chorar, é na hora que você vai ficar com vontade de gritar, é na hora que você vai ter vontade de bater boca. É nessa hora que a gente mostra que a gente é maduro. Então, discirna as batalhas.
Quando você estiver diante dessa batalha, diante desse desafio, lembre-se, é agora. É agora que eu vou mostrar a minha força. É nesse dia da dificuldade. É agora, porque são essas batalhas que vão me forjar. É quando eu respondo corretamente nessas batalhas que o Senhor me torna mais maduro. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão segurando firme? Tá doendo não, né, gente? Aleluia. E em quarto lugar, prossiga para alcançar o alvo. Que lindo, eles colocaram a caneca com a minha foto aqui, gente. Que legal. Agora que eu vi. Prossiga para alcançar o alvo. Lá em Filipenses 3:12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo. Eu gosto muito de uma frase que a Joyce Meyer ela fala: eu não estou bem, mas estou no caminho. Muitas vezes você já não vai ter chegado lá, mas você não vai parar, você vai prosseguir. Eu não estou bem, mas eu estou no caminho. Eu já não estou como eu estava antes. Como você está quando você olha 2 anos atrás? Será que você é a mesma pessoa? Você é do mesmo jeitinho? Ou será que houve transformação, houve mudança na sua vida? Nós temos que prosseguir. Nós temos que avançar. Tem que ter mudado. Não pode ser as mesmas coisas, as mesmas exortações que você recebia antes, que você continua recebendo. Não pode, irmãos, tem que mudar. Não adianta a gente ficar sempre, me perdoa, e aí cai de novo. Me perdoa, erra de novo. A gente precisa avançar, irmãos, nós precisamos amadurecer, amém? A gente precisa crescer. E só vai permanecer, e somente aqueles que permanecem são os que amadurecem. Se você parar no meio do caminho, se você retroceder, se você não prosseguir, você não vai amadurecer. Por quê? É como um fruto tirado verde da árvore. Ele só vai amadurecer se ele permanecer lá. Se arrancar ele de lá, ele vai amadurecer? Não. Então permaneça. Permaneça no ministério, permaneça na visão que Deus te deu. Permaneça em obediência. Permaneça lá na sua célula. Permaneça. Porque à medida que você permanecer, você vai amadurecer. Amém, irmãos? Quantas pessoas eu vejo amadurecendo, crescendo no ministério. Amadurecendo como cristão. Porque permaneceram. Não eram assim. Cresceram. E foi essa permanência que os transformou. Amém, irmãos? Então prossiga para o alvo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: eu não sou dos que retrocedem. Amém? O dia que o inimigo vier soprar no seu ouvido, acho que eu vou ter que desistir, acho que eu vou ter que parar. Assim não dá. Tá difícil. Você vai virar para ele e vai falar assim: eu não sou dos que retrocedem. Eu não sou dos que retrocedem, porque somente aqueles que permanecem, eles são os que se tornam maduros, são os que amadurecem. Amém, irmãos? E em quinto lugar, deixe para trás o que precisa ser deixado. Deixe para trás o que precisa ser deixado. Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Filipenses 3, do 13 ao 14, diz assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Maduros não ficam preocupados com o que ficou para trás, porque os seus olhos estão fixados no que é eterno. Quem é maduro, ele não fica preocupado com o que ficou para trás. Ele não fica lambendo ferida, sabe? Lá naquele dia, porque no ano de 1800 bolinha, aquela vez, aquela coisa aconteceu. Não. Ele deixa o que ficou para trás e ele avança. Talvez você teve alguma experiência ruim em algum momento, alguma experiência no ministério, ou em alguma área assim, e aí você fala: não, porque uma vez aconteceu isso e tal. Irmãos, deixa para trás o que precisa ser deixado para trás. Rancor, amargura. Quantas pessoas ficam rancorosas, guardam rancor, guardam a raiva de alguém e não perdoa, não deixa para trás. Irmãos, é simplesmente incabível ter alguém ministrando para as crianças com rancor no coração. Irmão, você não vai edificar, não vai reconstruir a obra do Senhor com rancor no seu coração. Deixa para trás o que precisa ser deixado.
Libera o perdão. Resolva. Amém, irmãos? Então, esqueça do que ficou para trás. Não perca o seu tempo investindo naquilo que é passageiro. Aqui na terra tudo vai ficar. Então, deixa para trás o que precisa ser deixado. E invista naquilo que é eterno. Olhe para o alto. Fixe os seus olhos no eterno. E invista naquilo que é eterno. Abandone hoje também as suas posturas de menino. Deixa para trás a postura de menino. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Você entende que um novo convertido, talvez ele vai escapar algum palavrão. Agora um crente de 10 anos já não cabe mais. É a mesma coisa que você vê uma criança. Você viu aquela moda agora? De jovens usando chupeta e voltando. Vocês viram isso? Diz que tem uma moda agora, né? De alguns jovens que eles voltam, eles agora ficam usando chupeta, vestindo roupa de bebê. Sem comentários. Muita gente está assim na igreja. A gente acha ridículo lá, né? Mas na igreja está cheio de gente assim. Irmãos, não dá. A gente precisa deixar as coisas de menino para trás. De resolver. Porque fulana falou isso aqui de você. Ai, dela, não sei o que, não sei o que. Não. Falou? Então vamos lá comigo. Vamos resolver agora. Irmã, falou isso. O que aconteceu? Chega na pessoa, resolve, conversa. Aí fica com tititi aqui, tititi aqui, tititi aqui. Faz isso não. Chega lá na hora, resolve na frente. Acho ótimo, o pastor Josué, ele é ótimo nisso também. Você fala alguma coisa para ele. Mesmo? Irmão, fulana falou aqui agora, que isso. Resolve na hora. Liga para o irmão. Foi isso mesmo? Foi assim? E aí resolve. Porque às vezes você ouve alguém falando uma coisa e você fala, já fica guarda com raiva no seu coração. Porque fulano falou isso. E na verdade nem é. Às vezes ele entendeu errado. Aí você já fechou seu coração. E resolve. Deixa coisa de menino para trás. Postura de imaturidade, sabe? De achar ruim qualquer coisinha. Né? Qualquer picuinha lá. Nossa, você fica com um bico desse tamanho. Uma vez, gente, uma irmã ficou chateada. Depois que eu fui ficar sabendo disso, né? Que é lógico. Os maduros, eles provavelmente chegam para resolver. Os imaturos, eles não falam. Eles ficam lá sofrendo, eles somem. De repente, cadê aquele irmão? Sumiu. Não aparece mais. Aí o que acontece? Aconteceu de uma irmã, estava na sala, estavam as crianças bem alvoroçadas. Isso tem alguns anos que aconteceu. E aí, quando eu entrei na sala, vi aquela agitação toda. Aí eu cheguei e fui auxiliar lá na organização. Falei, olha só, vamos fazer assim, assim, assim. E dei as orientações, como que era para fazer. Orientei as crianças. Falei, olha, vamos fazer assim. Crianças, fazem isso, tal. Acalmei, tranquilizei, porque estava na hora da chegada dos pais. Que os pais estavam chegando e estava aquela zona, né? Estava, assim, bem tenso. E aí eu acalmei e tal. Beleza. Falei com a irmã, ok, saí. Depois de um século, século, aí eu fui saber que a irmã ficou chateada comigo porque eu entrei. E ela se sentiu envergonhada na frente dos pais. Irmãos, eu falei, meu Deus, me perdoa, irmã, não foi a minha intenção. Mas assim, sabe, de milindre, me senti envergonhada. E não foi porque eu cheguei e falei assim, irmã, você está fazendo tudo errado. Não falei isso. Só cheguei e auxiliei ela. Ela poderia ter ficado com o coração assim, nossa, pastora, obrigada, agora eu aprendi, né, como que a gente pode fazer. Nossa, como foi? Não. Vocês percebem a atitude de imaturidade? Sabe, irmãos, não dá. Se a gente ficar preocupado a cada momento com uma coisinha que acontece com a gente, você não vai avançar no reino. Não perca seu tempo com isso, tem tanta coisa no reino para ser feita. Não dá para perder tempo com isso, amém? Então vamos crescer, vamos abandonar, deixar para trás as coisas de menino, amém? E em sexto lugar, seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Para você caminhar rumo à maturidade, seja fiel no pouco. O que Paulo diz aqui? Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. O que ele está falando? Como que eu vou colocar mais coisas sobre você se nem no pouquinho aqui você está sendo fiel?
Como que você vai ser fiel no muito se você não está sendo fiel no pouco? Tem gente que é doido para pegar o sorvetão. Você quer sorvetão? Microfone. A minha família que fala isso. A minha família, do meu pai, eles reúnem muito para fazer culto da família, né? Aí eles falam, quem vai ficar com sorvetão? É o microfone. Tem gente que ama o sorvetão, né? Ama o microfone. Mas na hora de ficar lá, que ninguém vai saber, não vai saber o nome, aí ele não quer, não. Tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Sabe, irmãos, tantas verdades espirituais que Deus quer liberar sobre nós, tantas coisas que Deus quer nos dar, tanta revelação da palavra, tantos planos profundos, tantos planos incríveis que Deus quer nos dar, mas muitas vezes isso não acontece, sabe por quê? Porque o básico ainda não foi tratado. O básico, às vezes, na nossa vida não foi tratado. Aí como que Deus vai nos dar muito? Às vezes você olha e fala assim, nossa, eu queria tanto uma igreja com 1000 crianças. Mas aí você não cuida das suas 10, da sua célula. Não pastoreia bem. E Deus falou comigo isso uma vez lá no Sul. Eu estava no Sul uma vez, eu tinha cerca de 10 células que eu acompanhava, que eu supervisionava. E aí eu estava lá com aquelas células e tal. E a gente orando um dia, eu com as minhas discípulas orando por milhares, né? Que a gente sempre ora por milhares, lógico, tá certo, tem que olhar mesmo. E a gente orando por milhares, Senhor, nos dá os milhares e tal. Deus foi bem direitinho assim comigo. Você está sendo fiel nessas 10 para você pedir os milhares? Você está sendo fiel? Você está cuidando? Aquela criança que sumiu daquela célula, você foi atrás? Aquela criança que parou de ir, você está se importando com ela? Você fechou essa célula aqui? Como é que eu vou te dar mais? Tem líder que quer liderar. Um monte de gente, um monte de adultos liderar a equipe, mas não lideram as crianças. Como é que você vai liderar uma equipe se você não lidera as crianças? Que exemplo vai ter? Então, irmãos, nós precisamos ser fiéis no pouco. Ser fiéis no pouco, esse é o caminho para a maturidade. Ser fiel no pouco, naquilo que nós temos. Sabe? E muitas vezes Deus não nos coloca no muito, porque nós não fomos tratados lá no que é básico, naquilo que é fundamental. Muitos projetos, eles não são entregues a alguns líderes, porque eles não estão em condições de receber. Assim como Paulo falou, vocês não estavam em condições de receber. Muitos líderes, infelizmente, não estão em condições de receber. Aí Deus não dá, muitas vezes. Eles não vencem nem as pequenas batalhas. Irmãos, a gente precisa vencer as pequenas batalhas do dia a dia, a gente precisa. E eu fico vendo, vou contar algo maravilhoso. Nós temos aqui um projeto que vocês vão ver, tem um workshop agora à tarde, inclusive dele, que é o Família Guardiã, que é um projeto para prevenção ao abuso sexual. E esse projeto nasceu, assim, algo foi tão assim, né? Senhor, né? Vai acontecer ou não vai? Vai acontecer. E foi para a glória de Deus e está ainda em execução. A gente ainda está no processo, ele não foi finalizado. Ele vai ser finalizado ainda, que a gente está começando a ir nas escolas agora. E esse projeto foi gerado no meu coração e eu falei assim, eu quero entregar para alguém que eu sei que vai ser maduro. E o Senhor colocou a Bárbara, que ela é supervisora da Rede Amarela, melhor rede. Tô brincando, gente. Tô brincando, gente, eu não posso puxar sardinha, né, pra rede. Todas as redes são maravilhosas, né, gente? Deixa eu ver, Rede Amarela. Rede Vermelha. Rede Branca. Rede Verde. Rede Laranja. Rede Azul. Amém. Viu? Puxei todo mundo. Uma salva de palmas. E a Bárbara, que é da Rede Amarela, a supervisora da Rede Amarela, eu falei, Senhor, eu preciso de uma pessoa. E o Senhor colocou no meu coração ela. E eu confiei esse projeto à Bárbara. E a Bárbara tem sido uma bênção, tem desenvolvido o projeto, uma bênção. E sabe de uma coisa? Esse projeto, que é grande, não teria sido colocado sobre a vida da Bárbara se ela não tivesse sido trabalhada e curada nos pequenos projetos. Deus não ia confiar a ela coisas grandes se ela não fosse fiel no pouco. Se ela não fizesse bem feito aquilo que estava na mão dela. Às vezes você ora, Deus, eu queria tanto um auditório grande desse, mas lá na sua sala desse tamanho tem um monte de fita adesiva colada na parede de 2 anos atrás que até hoje você não tirou. Tem uma pilha de caixas lá, com um monte de papel amassado. Tem que ser fiel no pouco. Irmãos, eu me lembro, não vou nem falar do lugar. Tinha um lugar, né, que eu tive a oportunidade de conhecer.
Quando eu cheguei e olhei a sala de materiais lá do Ministério Infantil, eu quase caí para trás. Sangue de Jesus tem poder. Devia sair rato, barata de lá. Uma zona, aquele negócio. E tanto material rasgado, jogado, tudo bagunçado. Irmãos, mas eu arregacei as mangas, fiquei uma semana inteira joguei um monte de coisa no lixo. Deixei organizadinho. Terminou a classe, falei assim, só entra aqui nessa sala. Só vai entrar nessa sala com a minha permissão. Ó, e pega a chave, devolve a chave, porque o negócio vai ficar bagunçado mais não. Mas às vezes você não é fiel nem naquele pouquinho que tem lá. Hoje eu vou contar para vocês, isso é para a glória de Deus, irmãos. Nós temos aqui na nossa igreja um container, onde nós guardamos os materiais grandes. E nós temos armários, quem fez o tour ontem percebeu, né? A gente tem armários em várias salas, todas as salas ali em cima tem armários, porque a gente precisa para guardar as coisas. Imagina se fosse desorganizado. Soca as coisas tudo no armário e achar tudo que precisa achar. Não, hoje nós temos um monte, mas lá quando tinha uma salinha, que era caixinha de papelão, que a gente guardava as coisas dentro de caixinha de papelão, não era nem caixa organizadora. Caixinha de papelão, de sapato. Irmão, traz caixa de sapato de casa para a gente guardar aqui, organizar. Foi fiel. Seja fiel no pouco. Aí Deus vai te colocar sobre o muito. Isso vai mostrar maturidade. Amém? Sabe, muitos líderes, eles querem liderar grandes equipes, mas eles não sabem se submeter. Se você não sabe se submeter, você não vai liderar a equipe. Porque esse é um dos primeiros princípios. Você precisa aprender a se submeter. Você precisa aprender a respeitar, a honrar, a se submeter a uma autoridade, para então você liderar outros. Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter uma equipe como você é? Você gostaria de ter pessoas do seu lado para ser como você é, para a sua pastora, para o seu pastor, para a sua liderança? Seja aquilo que você quer ser. Ontem, no testemunho, eu não vou contar o nome não, tá? A gente fica tranquila. Mas ontem a gente estava na reunião lá das esposas de pastores, foi muito engraçado. Das esposas de pastores e líderes de ministério. Porque aí foi muito engraçado, porque aí uma das líderes de ministério das nossas igrejas sírias, ela falou assim, gente, hoje eu fico vendo, porque hoje eu estou liderando e tem umas irmãs que fazem as mesmas coisas que eu fazia lá atrás. E eu falo assim, meu Deus, eu não acredito que eu fazia isso é muito ruim. E aí ela falou assim, Deus me livre. Eu falei, pois é, em misericórdia. E ela falando assim, meu Deus, não pode fazer assim. Eu falei, pois, por isso que a gente tem que plantar o que a gente quer colher. Então plante a honra que você quer colher. Amém, irmãos? Plante o comprometimento que você quer colher. Seja compromissado. Você falou para o seu líder, para o seu pastor que você vai? Vá. Não deixa ele na mão, não. Você falou para ele, pastor, pode contar comigo, 3º domingo do mês estou lá. Aí chegou no dia, estou com uma dorzinha de cabeça. Vou não. Tem outra coisa para fazer, lembrei. Não, seja comprometido, porque um dia você vai liderar uma equipe também. E eles vão ser assim também como você. Amém, irmãos? Então seja fiel no pouco. E olha esse versículo aqui, que tanto que é poderoso, para a gente finalizar esse ponto. Jeremias 12:5. Jeremias 12:5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você correu com homens e eles o cansaram, como que você vai competir com cavalos? Se você correndo com as pessoas já ficou lá, tá difícil. Como é que você vai correr com os cavalos? Sabe o que Deus está falando nisso? Se você não sabe vencer as pequenas batalhas, como é que Ele vai te colocar em grandes batalhas? Então tem gente que ora pelo Brasil, né? Senhor, me dá o Brasil, me dá o Brasil. Você já ganhou sua rua? Vai ganhar sua rua. Começa por lá. Porque se você correu com homens e se cansou, como é que você vai correr com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará em matagais junto ao Jordão? Tem gente que quer ser enviado para as nações, mas não tem nenhum fruto aqui no Brasil. Irmãos, e é a palavra que está falando. Se você tropeça em terreno seguro, aqui é um terreno seguro, é ou não é? Brasil é um terreno seguro, você não é preso se você falar de Jesus para alguém. Você pode falar, é a mesma língua, você não tem a dificuldade da língua, de outra cultura, é a mesma cultura, é terreno seguro. Como é que você vai fazer quando você for colocado nos matagais junto ao Jordão? Então, seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar sobre o muito. Amém? Aleluia! E para terminarmos, em último lugar, tenha a mente de Cristo.
Você quer ser maduro? Tenha a mente de Cristo. Pense como Cristo pensa. Só se discerne as coisas espirituais quando você é maduro. Só quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Os carnais, eles discernem naturalmente. Quem é carnal, ele vai achar que tudo é natural. Ele não vai ver que tem um mundo espiritual por trás daquilo. Você não percebe que o diabo está querendo te tirar do ministério infantil? Tem líder que parece que não enxerga isso. Irmão, ei, o diabo não está feliz de você estar lá, não. Ele vai fazer de tudo. E você acha que ele vai aparecer com um garfo assim? Garfo não, como é que chama? Tridente. Com um tridente assim, mostrar para você e falar assim, sai do ministério infantil. Ele não vai fazer isso, não. Ele vai usar um monte de circunstâncias, um monte de situações, um monte de situações difíceis. Um monte de situação que você vai falar, eu acho que eu vou sair. E aí você vai achar que tudo bem, é isso. E aí tem gente que até põe Deus no negócio, né? Não, porque eu senti de Deus, de dar um tempo. Mentira. Foi o diabo. A gente precisa ter a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa. Pensa assim, no meu lugar, o que Jesus faria? Como Jesus teria essa postura aqui? Como é que Jesus ia responder essa pessoa? Se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que ele ia fazer? A gente precisa ter isso no nosso dia a dia, irmãos. Em tudo. Em cada situação, em cada ação nossa, pensa como Jesus pensa. Haja como ele agiria. Amém? E olha o que lá em 1 Coríntios 2, versículo 9 diz. É um texto longuinho, mas eu quero que você preste atenção. E a Bíblia diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O que ele está falando? Olha, é muito grande, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Mas Ele revelou para aqueles que têm o Espírito. Se você tem o Espírito, vai ser revelado a você coisas grandes. Se você é maduro, se você é espiritual, você vai receber essas coisas grandes. Senão, você não vai receber. Porque Deus confia coisas grandes a quem Ele pode confiar. Vocês lembram lá na parábola dos talentos? Ele deu para quem Ele tinha dado e multiplicou o talento. O que aconteceu? Recebeu mais. Ele falou, nesse eu posso confiar. E o outro que manteve o dele? Não, estou aqui quietinho, na minha, está aqui o meu e tal. O que ele fez? Até o que você tem vai ser tirado, porque você não multiplicou o seu talento. Então, Ele vai dar coisas grandes, Ele vai dar sonhos grandes, planos grandes, aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém ouviu, para você que discerne espiritualmente. E continua assim, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Você vai entender as coisas que Deus tem te dado, os projetos lindos e incríveis que Deus tem para te dar, para colocar na sua mão, o ministério maravilhoso, grande, que o Senhor tem para colocar na sua mão, à medida que você for espiritual, discernir espiritualmente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem vai entender quem são os espirituais? Quem não tem loucura, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem aqui quer ter a mente de Cristo para você ver as coisas grandes que Ele tem para te dar? Quem aqui quer viver o sobrenatural do Senhor no meio das crianças? Quem quer viver aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, mas para você vai ser revelado? Quem quer viver isso? Fica de pé no seu lugar agora. Você está preparado para Deus te revelar essas coisas grandes? Você está preparado? Ou será que hoje Deus falaria para você como Paulo falou aqui? Vocês não estão em condições de receber.
Sabe, talvez até hoje você não tinha estado em condição de receber as coisas grandes que Deus tinha para a sua vida. Mas hoje é dia de você falar: Deus, basta. A partir de hoje eu vou ser um cristão maduro. Eu vou ser um líder maduro. Você é o adulto que o ministério com crianças precisa? Você é aquele irmão maduro espiritual que o seu ministério precisa? Feche os seus olhos agora. Eu queria que a banda subisse. E eu quero que você fale para o Senhor agora: Deus, eu quero ser esse homem, essa mulher espiritual. Me perdoa, Senhor, pelas imaturidades, pelas vezes que eu agi mal. Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero viver as coisas grandes que o Senhor tem para mim. Eu quero viver os projetos grandes. Eu quero ver aquilo que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu. Confia em mim, Senhor. Confia em mim que eu seja encontrado maduro, que eu seja encontrado fiel para receber tudo isso. Tira, Senhor, do meu coração tudo aquilo que não vem do Senhor e que eu possa responder corretamente diante dos desafios, diante das batalhas. Senhor, eu me coloco diante do Senhor agora, porque eu preciso de Ti. Diante das circunstâncias, diante de situações difíceis, diante, Senhor, dos desafios, que eu possa responder corretamente, que eu seja como Jesus, que eu possa ter a mente de Cristo para pensar como o Senhor pensa e para agir, para responder como o Senhor pensa à altura do Senhor. Deus, o Senhor quer que nós Te representemos em tudo. E que cada um aqui seja seu representante em cada situação ali no Ministério Infantil. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. Calma que tem mais refrigério para você. Amém? Deus abençoe.